Você tem offshore, escolheu o regime da transparência fiscal e acredita que fez a opção mais racional possível. Então, cuidado, porque pode existir uma armadilha tributária silenciosa sendo criada exatamente na intersecção entre duas leis brasileiras. E ela pode fazer você pagar uma carga muito mais pesada do que imaginava sobre dividendos, que até pouco tempo atrás simplesmente não sofriam esse tipo de impacto. Eu me chamo Bata Simões, eu sou pós-doutor em Direito Tributário, doutor em Direito Tributário, professor da área e há mais de 25 anos eu atuo no contencioso e na consultoria tributária, inclusive com forte experiência em estruturas empresariais e patrimoniais internacionais. E neste vídeo eu vou te mostrar porque a combinação entre a Lei 14.754 e a Lei 15.270 pode ter criado um problema muito técnico e extremamente relevante para quem estruturou patrimônio no exterior por meio de offshore transparente. E mais do que isso, eu vou te mostrar porque esse ponto merece revisão imediata por investidores, empresários, famílias com patrimônio internacional e profissionais que atuam com planejamento patrimonial e sucessório. Quando a Lei 14.754 entrou em vigor, muita gente passou a discutir qual seria o melhor regime para offshore: o opaco de um lado ou o transparente de outro. No regime transparente, a lógica parecia simples. Em vez de tributar a entidade no exterior como um bloco autônomo, o contribuinte passa a declarar diretamente os ativos subjacentes. Em outras palavras, a pessoa física deixa de olhar para offshore como uma caixa fechada e passa a olhar para aquilo que está dentro dela. Se a offshore tem aplicação financeira, a tributação segue a regra das aplicações financeiras. Se tem ganho de capital, aplica-se a sistemática do ganho de capital. Se tem aluguel, entra a lógica do rendimento imobiliário. Isso parecia, pessoal, para muitos casos, mais claro, mais controlável e até mais previsível. O problema é que o cenário mudou quando o legislador brasileiro resolveu tributar dividendos com a Lei Nova, este ano, remetidos ao exterior, inclusive. E aqui que nasce a pegadinha. Até 2025, quando uma empresa brasileira pagava dividendos para uma offshore no exterior, esse tema não tinha a menor relevância prática, que passou a ter exatamente agora, porque não havia essa incidência nova de imposto de renda retido na fonte, na remessa para o exterior, vocês entendem? Apenas a partir deste ano, em 2026, que a Lei 15.270 trouxe a tributação de 10% sobre lucros e dividendos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos ao exterior. E essa retenção se aplica, inclusive, em qualquer valor quando o beneficiário está fora do Brasil. Isso vai mudar muito a realidade. Imagina agora comigo a seguinte estrutura: a pessoa física, residente no Brasil, detém uma offshore. E essa offshore, por sua vez, detém participação em empresa brasileira. Esse cenário é muito corriqueiro. Essa empresa brasileira distribui dividendos para a offshore, correto? Nesse momento, na saída do Brasil, já existe a retenção de 10% na fonte. Ou seja, o dividendo chega ao offshore líquido dessa retenção. Até aqui, a gente já tem um primeiro impacto econômico real. Mas no regime transparente, a análise não vai terminar por aí, pessoal. Porque, para fins da Lei 14.754, o controlador pessoa física no Brasil reconhece na sua declaração os rendimentos dos ativos subjacentes conforme a natureza jurídica correspondente. E é justamente nesse ponto que surge a discussão mais sensível. Se esse dividendo é reconhecido pelo titular no Brasil como rendimento tributável no regime da transparência, mas já sofreu 10% de imposto retido na fonte na remessa da empresa brasileira para offshore, nós passamos a ter uma sobreposição tributária de difícil neutralização. Em termos práticos, sobre um dividendo bruto de 100, a empresa brasileira retém 10 na fonte e vai remeter quanto? 90. Vocês concordam? Mas o controlador, dentro da lógica do regime transparente, pode acabar sendo chamado a reconhecer o valor bruto desse rendimento na sua tributação pessoal,
sem que a Lei 14.754 ofereça de maneira clara um mecanismo de compensação para esse imposto retido na fonte brasileira. E por que isso é tão grave? Porque a compensação prevista no artigo 4º da Lei 14.754 foi desenhada para imposto pago no exterior, nos casos admitidos por tratado ou reciprocidade. Só que aqui nós estamos falando a gente não está falando de imposto estrangeiro, vocês entendem? Estamos falando de imposto brasileiro retido por fonte pagadora brasileira, reconhecido e recolhido à Receita Federal. Portanto, o encaixe técnico dessa compensação simplesmente não é natural, ele não existe no texto legal. E se não há norma clara autorizando esse crédito, abre-se um espaço para uma dupla incidência econômica que pode se repetir ano após ano. Esse talvez seja o ponto mais inquietante de todo o nosso debate aqui hoje, porque não se trata, ao menos à primeira vista, de uma opção clara e consciente de política tributária coordenada. Parece muito mais o resultado de uma fricção entre dois regimes criados em momentos diferentes, com finalidades distintas, mas sem uma disciplina expressa de convivência entre eles. De um lado, temos a Lei 14.754, que reorganizou a tributação de ativos no exterior e permitiu a opção pelo regime transparente. De outro, a Lei 15.270, que instituiu a retenção sobre dividendos, inclusive para remessas ao exterior. Que, aliás, é muito comum. Muita gente me pergunta: poxa, Bata, mas incide? Eu falo: incide. Quando você joga para sócio não residente, nós temos 10%. O problema é que parece que ninguém costurou normativamente essas pontas de forma suficiente. E aí, quando a lei vem vindo e aumento da legislação vem, né? O legislador não costura, o risco vai recair sobre quem? Sobre o contribuinte. Agora, há um detalhe ainda mais interessante. No regime opaco, o problema não necessariamente vai desaparecer, tá? Mas o impacto pode ser mitigado, porque a própria Lei 14.754 contém regra permitindo, em determinada circunstância, a exclusão de lucros e dividendos de fonte brasileira do resultado da entidade controlada. E isso reduz a possibilidade de um efeito cumulativo. Já no regime transparente, essa porta de saída não aparece do mesmo modo. Isso faz com que a escolha pelo regime transparente, que em muitos casos parecia mais elegante sob a ótica declaratória, por quê? Porque daí você não poderia manter o diferimento, vocês concordam? Porque é só na realização que você faria o recolhimento. Então, o transparente, que parecia muito mais elegante, ele pode se tornar significativamente muito oneroso quando a offshore recebe dividendos de empresa brasileira. E eu quero chamar a sua atenção para um ponto adicional, porque aqui existe uma discussão que deve crescer muito nos próximos meses. Eu, inclusive, tenho algumas interpretações um pouco distintas de alguns colegas que eu até tive a oportunidade de debater hoje, que foi o que me levou a gravar esse vídeo. Eu estava conversando com colegas e cada um tem uma interpretação. Há quem entenda que só incidiria 10 ou 15%, outros entendem que só 10 ou uma outra tributação que eu vou falar, e até outros que têm uma interpretação distinta. A minha, eu vou explicar, né? Então, há interpretações segundo as quais, dependendo do enquadramento concreto, essa estrutura pode não se limitar aos impactos do 10% da fonte e dos 15% na tributação ordinária do rendimento que vem de fora. Mas, é minha opinião, também gerar reflexos no regime da tributação mínima de altas rendas, especialmente quando a renda anual ultrapassa os R$ 600.000. Eu, particularmente, trataria esse ponto com extrema cautela técnica, porque ele depende de leitura sistemática da Lei 15.270, dos critérios de cômputo da renda anual e da interação com a própria lógica da transparência fiscal. Mas o fato é que essa preocupação já está posta no debate e não pode ser ignorada por quem trabalha com patrimônio internacional. Em outras palavras, o contribuinte que imaginava ter apenas um tema de compliance declaratório pode estar diante de um problema estrutural de carga tributária. E aqui está a lição central dessa mensagem que eu quero passar hoje. Estrutura internacional, ela não pode mais ser analisada apenas pela fotografia antiga. Quem ainda raciocina de uma forma, com o regime na cabeça, com o regime anterior, corre o risco de tomar decisões erradas com esse sistema novo de interação entre as leis, entende? A escolha entre transparência e opacidade deixou de ser uma preferência de organização informacional. Ela pode representar hoje uma diferença concreta de custo tributário, de risco fiscal, de necessidade probatória e, inclusive, de estratégia patrimonial. Então, não basta mais dizer que a offshore é transparente e pronto.
vai precisar perguntar quais ativos que ela detém, qual a origem dos rendimentos. Há uma empresa brasileira pagando dividendos para essa estrutura? Existe um tratado aplicável? Há espaço normativo para crédito? Como é que isso repercute no ajuste anual da pessoa física? Como que isso dialoga com a tributação mínima que veio recentemente com a lei que impactou os dividendos? Qual o efeito econômico recorrente disso ao longo dos anos? Essas são as perguntas certas. E é aqui que planejamento tributário sério se diferencia de um improviso tributário. Porque o planejamento sério não é abrir estrutura no exterior e depois torcer para que a lei se acomode. O planejamento sério é testar cenários, entende? Comparar regimes, calcular a carga efetiva, revisar riscos de dupla incidência, antecipar a posição fiscalizatória e, principalmente, documentar a racionalidade econômica. Porque, olha, quem não fizer isso agora vai pagar caro depois. E eu digo mais: esse tema tem um grande potencial né, de gerar uma forte controvérsia interpretativa, tá? Inclusive pelos tribunais, com autuações, discussões administrativas, discussões judiciais e um contencioso sofisticado nos próximos anos. Porque sempre que o sistema produz sobreposição tributária sem mecanismo claro de neutralização, o litígio deixa de ser exceção e passa a ser consequência previsível. Por isso, que empresários, investidores e famílias com patrimônio internacional precisam revisitar urgentemente as suas estruturas. Não para agir com medo, tá? Mas para agir com método. Porque o que está em jogo aqui não é só o valor do imposto. O que está em jogo é a coerência de toda a arquitetura patrimonial. Então, se a sua offshore recebe dividendos de empresa brasileira, ou se você assessora clientes nessa situação, é o momento de reavaliar a escolha do regime, simular esses impactos que eu comentei hoje no vídeo, rever a cadeia de participação e analisar se a transparência continua sendo vantajosa ou se ela transformou em um problema fiscal. E é justamente esse tipo de análise que eu faço há décadas no direito tributário. Transformar a complexidade em estratégia, risco em prevenção e norma mal coordenada com solução juridicamente defensável. Então, se você quer acompanhar discussões sérias sobre tributação internacional, offshore, planejamento patrimonial, os impactos reais das mudanças legislativas no bolso do contribuinte, bem como toda a questão tributária nacional e a questão societária, os impactos da lei, né, no seu bolso, você tem que se inscrever aqui no meu canal, porque aqui você não vai encontrar opinião rasa, nem comentário superficial. Você vai encontrar uma análise técnica, a visão estratégica, tá? E leitura crítica do que realmente importa para proteger patrimônio e tomar decisões inteligentes. E tem mais uma, pessoal, que eu gostaria nesse vídeo de pedir. Se você me acompanhou até aqui, tá? Diga nos comentários, tá? Na sua visão, o regime transparente ainda faz sentido quando a offshore recebe dividendos de empresa brasileira ou não? Ou você acha que o legislador criou um custo invisível que muita gente ainda não percebeu? Espero que você tenha gostado do vídeo e tenha me acompanhado até aqui. Te vejo no próximo vídeo.